paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, povo eleito de Deus, mais uma vez aqui no canal Sólido e Glória, para falar sobre as promessas do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: a qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregado entre vós, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve um sim. Porque todas quantas são as promessas de Deus, há nele um sim, para a glória do nosso Deus. Amém. O versículo 20 vai dizer: de todas as promessas de Deus, há neles um sim, apenas um sim. No versículo anterior, ele complementa falando: pregamos a Jesus. E esse Jesus não é um Jesus de sim, não, mas de sim. Aí, verso 20, ele vai dizer: porque todas quantas são as suas promessas, há nele somente um sim para a glória de Deus. Amém. Todas quantas são as promessas de Deus, o versículo 20 vai falar de todas as promessas de Deus, não vai falar apenas de algumas. Todas é todas, que inclui todas. São incondicionais e ele cumpre totalmente as suas promessas com sim. Referente ao homem, quando o homem lhe faz uma promessa e você desagrada ao homem, normalmente o homem muda. Ele passa a falar: não vou mais lhe dar a promessa. Ele tinha falado sim, agora fala não. E Paulo vai trazer essa mensagem para mostrar que Deus, referente às suas promessas, ele não muda, ele nunca muda. Ele permanece o mesmo e cumpre as suas promessas. Ele é um Deus só de sim referente às suas promessas. Precisamos entender alguns textos das Escrituras que são mal compreendidos. Tem um texto que fala assim: o qual o povo de Deus, hebreu, morreu vendo a promessa de longe, sem se cumprir a promessa de longe. Porém, temos que entender que o escritor está falando que eles viram a promessa sem ser concretizada e cumprida, referente o que eles pensavam. E o que eles pensavam? Eles pensavam que a promessa visava apenas a Canaã material. E Deus tinha em vista, quando fez a promessa, a Canaã celestial. Está bem claro e evidente no texto bíblico. Por isso, o texto bíblico vai explicar o que é que houve. Não houve uma mudança da parte de Deus. Deus prometeu e agora eles não tiveram. Não de maneira nenhuma. Até porque todos quanto Deus fez a promessa, os remanescentes salvos, porque no meio daquele povo havia os réprobos, os bode, que não era ovelha de Deus, mas a promessa foi feita apenas para a ovelha. E Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus visava a Canaã celestial. Então, quando o escritor fala que eles morreram sem ter visto o cumprimento da promessa, era porque eles visavam apenas a terra física, mas Deus visava a espiritual. Ou seja, o escritor vai dizer assim: mesmo assim Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus deu a promessa. Até porque quando Deus faz a promessa da Canaã, Deus ele não vai falar que era a Canaã celestial e nem a material. Sabemos bem que o escritor é que vai dar a definição, que Deus visava a Canaã espiritual, não a material. Porém, eles tinham em mente só a Canaã material. A Bíblia diz que se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Deus visava a Canaã espiritual e Deus cumpriu as suas promessas, essas promessas que ele fez de levar o povo para uma terra boa, que mana leite e mel. E quando Deus fez a promessa, Deus não citou nomes. Deus apenas disse referente que seria como mais de uma pessoa. Deus diz: eu vos prometo dar a terra que mana leite e mel. E vemos que Deus cumpre porque entra dois na terra, Josué e Caleb. Então a promessa de Deus é concretizada. Mesmo sobre a Canaã material, há uma concretização. Há uma concretização. Por quê? Porque
os líderes daquele povo tipificavam o povo. Tipificava o povo. Em parte, né? Porque eu creio muito bem que Josué e Caleb era a tipificação mais apenas dos santos, que ali haveria do remanescente de Deus. Então Deus ele não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. A Bíblia diz que a promessa de Deus é a vida eterna, uma das maiores promessas de Deus. E a vida eterna é a promessa de Deus. Deus ele não deixa de cumprir suas promessas em nenhum momento. Por isso que muitos ensinam sobre perda de salvação por má interpretação das Escrituras. Essas pessoas tendem a dizer que Deus está condicionado a cumprir suas promessas ao homem. Se ele começar uma obra na vida do ser humano e o ser humano no meio do caminho não perseverar até o fim, então Deus sai perdedor, perde aquela alma para o diabo, muitas das vezes para o pecado e para o próprio indivíduo. Isto não é uma realidade. Paulo vai falar do indivíduo em que Deus começou uma boa obra e vai falar o seguinte: se este indivíduo, a obra dele, no meio do caminho, ele não perseverar até o fim, mas começar a fazer obras reprováveis, colocar palha, feno, no lugar de materiais bons, a obra deste se queimará, contudo o indivíduo será salvo como que pelo fogo. Ou seja, Paulo está dizendo, todavia pelo fato de Deus ter começado uma obra na vida deste indivíduo, ele vai ser salvo, porque Deus não é um Deus de começar e não terminar nunca. Nunca. Não existe esse negócio que Deus deu o livre-arbítrio, agora fica de braço cruzado, só assistindo, mordendo os dentes assim, ansioso, torcendo para o indivíduo voltar, não. Referente aos filhos de Davi, Deus vai falar o seguinte: Davi, eu fiz uma promessa à tua geração. Fez, Senhor. Pois se os teus filhos, a tua descendência, vier a transgredir a minha palavra, os meus mandamentos, e se rebelar contra mim, eu os visitarei e os castigarei duramente, para que eles voltem. Mas não retirarei deles totalmente a minha fidelidade, o que eu proferi da minha boca. Jurei aliança eterna? É aliança eterna. Não retirarei o que disse da minha boca, mas os visitarei com castigo. Deus é fiel quanto às suas promessas. Nós vemos que Deus, ele cumpre, arrisca todas as suas promessas. Como eu acabei de ler o texto, Paulo escrevendo, lá na carta de Coríntios, ele vai dizer: esse Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado entre vós, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo, não foi um Jesus de sim, não. Ai, Jesus te prometeu, no meio do caminho tu não perseverou, passou a fazer obra reprovável, agora ele está te dizendo não. Ele tinha dito um sim, mas agora é um não. Não, Paulo não vai. Não, Paulo vai tirar essa hipótese. O nosso Jesus não é um Jesus de sim, não. Ele é um Jesus de sim. Referente às suas promessas. Referente às suas promessas, ele é um Jesus apenas de sim. Aí ele vai dizer no versículo 20: porque todas quantas são as suas promessas, não há nele um sim, não, mas nele houve um sim, para a glória de Deus. Amém.